Deus. Ficamos muito felizes essa semana com o convite da Domingas. E estamos estudando. Separamos um pequeno texto que resume um pouco da nossa história e eu vou contar um pouquinho logo a seguir. Que nós possamos aprender e a dar graça por tudo, que nós possamos viver como verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador jamais fica sem o seu objeto de adoração. E o novo alvo é adorar a Jesus em todos os momentos, para que Ele se agrade de nossa vida. Pois, coloque tudo nas mãos de Deus, sua vida, sua família, seus bens e etc. Deixe dele, e com certeza você viverá na plenitude do amor de Deus. Está escrito em Salmos 37, 4 e 5. Deleta-te também no Senhor, terá o que deseja em teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Posso falar isso com bastante propriedade, pois tenho vivenciado na minha vida isto que estou escrevendo. Pois a glória de Deus, que realmente comecei a buscar o reino dele primeiro, a minha vida começou a mudar. E hoje, como posso testemunhar que tudo isso é verdadeiro, e sei que Deus tem muito mais para mim e para nós. Basta Deus agir. Eu continuo tendo as minhas lutas, alguns problemas, dificuldades, aflições, etc. Mas nada disso me abala, pois creio na palavra de Deus e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus próprios propósitos. E diremos, pois há essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu e o André somos casados há 11 anos. Eu mais vivenciando na comunidade. E aí fui puxando ele, trazendo ele, né? E nós nos casamos na igreja em 2007. E eu achei que era suficiente. Casamos na igreja, fizemos tudo certinho. Agora Deus já abençoou, não preciso fazer mais nada. Errado. Aí que veio as tribulações. Ele trabalhava registrado como funcionário, decidiu abrir uma empresa própria e logo de início de casamento ele recebeu um calote de R$24.000 que ficamos aí 2 anos, eu não entendendo por quê, esse menino saudável, trabalhava, bonito, lindo, e eu trabalhar como que isso estava acontecendo com a gente, eu não entendia. E em vez de eu rezar, o que eu fiz? Eu chorava e não entendia por quê. Até que um belo dia, eu fui pedir ajuda de uma madrinha de casamento. Eu falei, olha, está acontecendo isso, eu e ele não estamos entendendo. E nós namorávamos, era uma maravilha. E tudo ia tão bem, de repente ele fala A, falou B. Eu posso pedir um grupo de oração aí na sua casa? Pode, conversei com ele. Falei, André, nós não estamos nos entendendo. E era bom a gente ouvir o conselho de outras pessoas. E aí veio 6 casais, foi uma bênção. Eles ainda chegaram assim, vocês estão em processo de separação? Eu falei, não, a gente só não se entende. Ele fala uma situação, eu não aceito, e a gente está se entendendo. Eu achei que o casamento ia ser diferente, né? Não, nós vamos fazer uma oração, e nós fomos uma bênção. Aquilo abriu a nossa mente, nós começamos a ver coisas diferentes, aí veio outros convites. Essa mesma madrinha nos convidou para participar do encontro de casais na paróquia Santo Antônio. Nós moramos no Laudice, pertencemos à Maria Auxiliadora, mas os nossos laços estão no bairro Santa Rita. E aí veio um convite, nós participamos e todo ano tinha convite para trabalhar. E aí a nossa caminhada foi longa, tivemos e temos várias tribulações, como todo mundo tem. Porém, chegou um momento que eu falei assim, então nós vamos ter um filho? Vamos tentar, vamos. Acho que vai ser rápido, né, amor? Vai ser rápido. Vamos começar a tentar ter um bebê e nada. Nossa, que fácil para um, para nós está difícil, né, amor? Não sei o que está acontecendo. Aí fomos nós fazer alguns exames, eu fui identificado que ele tinha um probleminha, né? E
E aí, na época, 9 meses, quase 90 anos, falou, não, vamos desistir. Começamos a construir, aumentar a casa, com outros planos, e outras coisas acontecendo, né? Muitas vezes a gente acha que o casamento é só para mim, né? Ele vai me servir, e não é nada disso, né? Não que a gente tem que ser o tapete para o homem pisar, não é? Mas a gente tem que entender o lado dele, o sofrimento dele. Eu não entendia. Eu queria só para mim, pensava só em mim, né? E eu fui entendendo mais, compreendendo, nos grupos de oração, ouvindo, né? Estando no mesmo lugar que vocês, e compreendendo ele melhor para a gente ter uma boa convivência. Falar que o casamento é ruim? Não, é mentira. Tem muita gente que dá um testemunho e que vive muito bem, mas isso é sabedoria, uma sabedoria espiritual. Porque tem dia que dá vontade de fazer hoje não dá. Não, mas assim, quando a gente tem amor, tem uma outra visão, uma visão de oração, muda, o sentimento muda, a maneira de ver o outro muda, o carinho muda, tudo melhora. Eu sempre me casei e pensei assim, nossa, eu vou ser feliz. Aí depois que eu penso, não, eu vou fazer ele feliz e ele vai fazer eu feliz. Demora, situações da vida da gente vem não para derrubar, mas para fazer nós crescermos espiritualmente. E eu sou uma sementinha, né? E no meio dos tratamentos para poder engravidar, na época a gente desistiu, como eu comentei, e fomos construir a casa. Aí, o ano passado, eu tomei a decisão de sair do meu trabalho, que eu estava há 7 anos, eu trabalhava em Indaiatuba, já saí de casa às 5h30 da tarde, 5h30 da manhã, e chegava às 7h30, 7 horas. E eu, como esposa, não vou ter vergonha de falar, eu deixei muita coisa sem fazer. Que eu deixava na responsabilidade dele, que é errado, que era minha. E depois eu conversando com alguém da igreja, me instruindo, pedindo orientação, eu falei, Vânia, mas você abandonou sua casa por quê? O que você deixou para ele? Ah, mas eu chego tarde, eu chego cansada. Aí eu comecei a entender, nossa, eu estou fazendo errado. Tanta coisa que eu fiz errado, nossa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. E ele se desdobrando para me ajudar, nós construindo a casa, ele também trabalhando bastante, e eu fui ausente muitas vezes, né? E ele também em algumas partes, e a gente sempre em oração e conversando. Aí, o ano passado, eu tive um belo convite de vir aqui. Aí, nossa amiga falou, mas o ano passado aconteceu tanta coisa boa quanto este ano, não é? Nós fomos convidados para fazer parte do coral da Capela São Francisco. Nós não cantamos nada, gente. Somos, assim, pessoas comuns e não tem mudado a nossa vida. No passado também trabalhamos enquanto casais e também fomos convidados para vir aqui. E chegando aqui foi uma emoção muito grande. Eu conheci pessoas diferentes, como todo ano lá na paróquia nós conhecemos. E no momento de oração, nós não estávamos tentando engravidar, nada. Chegaram assim, filha, você vai engravidar, meu. Eu te conheço, não, mas você sabe que eu estou tentando engravidar? Ninguém sabia nada. Filha, você vai engravidar. Eu arrepiei, eu olhei para eles e agora vai. É hoje. Eu olhei, mas eu estou tomando pílula, como? Aí ele falou, aí no momento de oração, você joelhava, você vai engravidar. Aí eu olhei para você, aqui é hoje, né? Ele sai suado aqui na oração. E eu só me embora para ele e falei, amor, mesmo tomando pílula, acho que esse ano Deus vai matar um bebê. E eu não entendia nada, eu não estava não entendia nada das mensagens. No outro dia, minha oração, a banda tocando, que é a coisa mais linda do mundo, o moço músico nunca viu. Eu estou sentindo no meu coração que alguém vai engravidar. Eu olhava para ele, o casal amigo nosso olhava para nós e apontava. E eu olhava para outros casais do encontro, eu olhava assim, não, acho que esse tem filho. Não tem. Aí eu olhava, não, esse também tem. Aí eu olhava para ele, André, sobrou 9. Não, juro por Deus. Né? Nós ajoelhados, que fosse hoje, nós orando, pedindo bênçãos para Deus guiar nosso casamento, para dar bênçãos, para dar direcionamento, muita turbulência. Um monte de dívida para pagar, e um não entendia o outro, uma hora entendia, outra
vendi na construção, e eu me desligando da empresa, e eu entregando para Deus. Ai, meu Deus, será que é para mim ser mãe? Não é para ser? Isso é para mim? Eu não sei. E jogando todas as incertezas de Jesus, carrega junto comigo esse fardo, está pesado. Está pesado para mim, está pesado para ele. Nossa, vamos construir um sofrimento. Quem já chegou em construção sabe como que é. E faltava dinheiro aqui, faltava, e nossa, e um monte de coisa acontecendo. Eu falei, nossa, mãe, pedi para sair, será que vai passar fome? Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Não, Deus há de. Nossa, de um salário bom, né, amor? Nossa, ajuda tudo, ajuda para pagar as contas da casa, ajuda, nossa, não vai. Aquela, gente, a primeira coisa foi me desligar emocionalmente do dinheiro. Eu sei que hoje as mulheres buscam cargos e estudam às vezes, e um pouco mais que o homem, às vezes por oportunidade, o homem também estuda um pouco mais que a mulher, vou falar dos dois lados. E tem essa diferença salarial, um ganha mais que o outro, aí fala, é meu, não é nosso. É nosso dinheiro, a dívida é nossa. Então, tudo eu falo para ele, e compreensível e vice-versa. E a primeira coisa que eu fiz foi esse desligamento dos bens materiais. Nossa, eu tinha um bom salário, trabalhava fora. E como foi difícil. Vou falar para vocês, é fácil? Não é, igual o perdão. Como eu fiz coisas erradas para ele e ele fez para mim, o perdão ele demora de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa fala que perdoa, mas é da boca para fora, para ela não sofrer tanto. Às vezes o perdão por anos demora 1 ano, 2, mas que ele vem. Porque para mim veio, para ele veio e foi uma libertação. O bebê foi uma bênção. Primeiro foi o ano passado que falaram, eu não entendia. Me desliguei do trabalho, que foi muito difícil, desligar de bens materiais, principalmente quando ele estava apegada. Aí eu falei assim, eu vou tentar engravidar e seja o que Deus quiser. Se eu ficar desempregada, grávida, quem vai querer? Ah, eu pensava um monte de coisa. Aí ele não vai dar conta de pagar as contas, meu Deus, eu sempre ajudei. O que eu vou fazer da minha vida? Ah, eu ajudar ele. Eu pensava milhões de coisas que me atrapalhavam em evoluir. Eu pensava demais. E a partir do momento que eu entreguei e confiei mais em Deus, eu fui me apaziguando no coração, que era demais ansioso, acelerado. E esse ano a gente decidiu terminar a gravidez normalmente, com 5 meses sem sucesso. Aí eu virei para o André e falei, André, esse ano vai. Você não vai por bem ou vai por mal. Eu saio do trabalho, estou com pensamento, sabe, livre, leve, solto. Estamos em oração, firme e forte. Agora vamos investigar você. Ele tem um probleminha que o espermatozoide com o tempo vai morrendo e vai diminuindo. Alguns homens têm vergonha de falar. Nós não temos vergonha. Porque às vezes a pessoa, o homem, tem esse problema e tem vergonha de buscar ajuda. Gente, não fique com vergonha. Se é o sonho de vocês ter um bebê, busca ajuda. Fala com a família. Não fica sofrendo sozinho, não. Porque às vezes é algo tão simples. E aí o médico falou assim, você não vai engravidar, é só fertilização in vitro. Eu falei, nossa, custa R$20 mil. Olhei para ele, você está disposto? Ele, não estou, vamos tentar outras coisas. E aí fomos com um médico especialista em fertilização. Falei, olha, ele tem um probleminha dos espermatozoides, né, com o tempo. E o que a gente faz? E eu, será que não tem um problema? Porque às vezes, né, é só eles, mas será que eu também, por ser muito acelerada, estressada demais, veio num ritmo louco aí, e eu acabei deixando minha célula de lado? Eu falei, não, eu todos os meus exames, tá tudo ok, mano. É que assim, há 4 anos atrás, de 100%, 70% dos espermatozoides dele era morto. E aí, esse ano, fazendo o exame, já 82% é morto. Então, com o tempo, ele não vai ter chance nenhuma mais de eu estar podendo engravidar. E aí eu falei assim, nossa, será que ser mãe é para mim mesmo? Ó Deus, eu já tinha feito um desligamento emocional referente a isso, como criança. Por mim eu tinha uns pais. Mas assim, às vezes
E as mulheres falam, se eu não ter filho, eu não vou ser feliz. Eu não posso atrelar um caminho que eu segui um mês, escolhi o casamento, o matrimônio, se eu não ter filho, não vou ser feliz. E nós continuamos em oração. E o médico, especialista em fertilização, falou, ele faz um exame que chama... É sobre ovulação, é só no Hospital São Francisco. Ele fez um outro espermograma para saber se o espermatozoide bom dele conseguia fecundar o óvulo. Nossa, tem gente que engravida tão facinho, né? Tudo isso tem que aprender agora. Vou ter que aprender medicina, porque olha, eu não entendo nada disso. Ele explicava com calma, tá. Aí chama com 20 espermatozoides, tem calma, um nome específico para saber quantos desses espermatozoides que são vivos é bom para fecundar o óvulo. E eu falei assim, e agora eu tenho que fazer alguma coisa, doutor? Eu tenho, você vai fazer o exame para saber se você ovula, como que está isso, tá. Ele fez o exame, estava com o exame na mão, aí eu esperando fazer o exame, eu tinha que menstruar, desculpa aí, eu tinha que menstruar para poder, a partir do primeiro dia da menstruação, contar 10 dias para poder fazer esse exame. Aí todo mundo, nossa, esse exame você vai passar mal, nossa, já estava ali assim, com o coração na mão, né? Enfim, eu não precisei fazer, porque aí eu descobri que eu estava grávida, né? Então, a ideia é bênção, até me arrepiei falar. Então, eu quero muito. Eu estou no meu tempo ainda? Quem está marcando o meu tempo? Vocês têm 15 minutos, você gosta de me falar? Vá! Para refletir, é uma leitura de João, do capítulo 1, versículo 6 ao 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem uma outra palavra também que me chamou muita atenção. Porque às vezes não vemos as bênçãos de Deus. Gente, como eu errei. Eu, em vez de rezar, eu chorava. Errava. Eu estou emocionada que estava aqui. Eu deitava nesse chão assim e batia. Por que isso está acontecendo comigo? Nossa, eu não mereço. Estou no caminho do bem. Eu estou na igreja, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano. Nossa, eu estou errando onde? Eu estava errando. Eu estava errando porque eu não estava, minha energia não estava indo para o lugar certo, que era oração. É igual uma criança mimada, eu cresci. Eu cresci bem que assumi as minhas responsabilidades. E a gente só se levanta de joelho no chão. Não desistam do casamento de vocês. Tudo que está em pedaço pode costurar e ser muito melhor que já foi antes. Eu sou prova viva disso, eu e o André. Nós tivemos oportunidades de seguir caminhos diferentes, não de estarmos juntos mais hoje, por N motivos que o mundão de hoje oferece. Vocês sabem, a internet oferece homens e mulheres de muita facilidade. Maridos, amem suas esposas, esposas amem seus maridos. Não deixa, acabou meu tempo? Não deixa essa modernidade destruir o que vocês estão construindo junto. Sempre há tempo de recomeçar. Eu, sem vergonha nenhuma, estou aqui, dando minha cara a capa, errei, pequei, quero um caminho melhor para mim, para meu esposo, para minha família. O que eu desejo para mim, Vânia e André, eu desejo para vocês. Sejam muito felizes. Obrigada por nos ouvir. Boa. Vocês, que Deus abençoe, tá? Com carinho. E desejo para mim de vocês, o seu casamento, os seus filhos, sejam muito, muito felizes.
justo. E aí você fala assim, ah, mas não muda. Não mudou no primeiro mês, não mudou no segundo, mas com Cristo que está presente no meio de nós, esse homem está transformado. E é só oração. Eu não sei falar para você de tudo que a gente passou. Eu só tenho que explicar. Tanto a gravidez, tanto a gente está conseguindo um casamento, 11 anos de casamento. Não desistam. Vocês são mais fortes que qualquer coisa. É Deus no comando, vocês vão conseguir. Se quiser. Obrigada, gente. Amém. Vocês ouviram aí, né, que Deus fez uma promessa para ela através do encontro e ela acolheu essa promessa e no tempo de Deus se realizou, né? Então, assim, ela está fazendo um ano que ela fez o encontro e agora ela está grávida. Então, é aquilo que a gente está falando, né? Tudo que Deus está falando no coração hoje, acolher, porque com certeza vai dar fruto na vida de vocês. Agora nós vamos acolher a Tati, o Nil, que vai fazer um momento com nós de Nossa Senhora. Então, eles vão vir aqui. E possam ficar de pé também, rezarem uma Ave Maria para eles, né? Pedir que eles sejam conduzidos pelo Espírito Santo. A senhora possa mesmo estar passando na frente de todo esse momento, possa estar mesmo falando através do livro da Tatiane, que nosso coração possa também estar aberto para acolher a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós, né, a partir da palavra que eles vão passar para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar, gente? Bom, a amiga já nos apresentou, meu nome é Tatiane, sou casada com Viu? Nós vamos fazer esse ano 13 anos de casados, mas ele não gosta que fala, mas nós namoramos 10 anos. Então, vai fazer 23 anos que nós estamos juntos, pela graça e misericórdia de Deus. E muita coisa aconteceu nesses 23 anos, coisas incríveis. Mas nós estamos aqui hoje para falar de uma pessoa muito importante na nossa vida, na vida de vocês, na vida de Jesus e da igreja, que é Nossa Senhora. Na verdade, nós gostaríamos que fosse esse momento um momento de conversa, não um momento de pregação, um momento de palestra, mas conforme Deus vai revelando aos nossos corações quem é essa mulher, que a gente possa sentir do quem é ela, o que ela pode fazer por nós, o que ela pode fazer para a nossa família, e por que ela convidou você hoje aqui nessa tarde, também para se revelar um pouquinho mais. Sentado mesmo, eu pediria, eu sei que vai ser de bate-pronto, né? Mas se o ministério puder cantar um refrãozinho do Espírito Santo, que fale sobre o Espírito Santo, para esse momento inicial. E além de pedir o Espírito Santo, a gente vai pedir a alma de Maria em nossas vidas. A gente vai pedir agora o coração de Maria em nossas vidas. Nós vamos pedir para sermos, ou começar pelas ser semelhantes a Nossa Senhora, semelhantes a São José. Porque São Luís Maria Guion de Montfort lhe disse em seu livro tratado que a alma que tem Nossa Senhora, o Espírito Santo voa para ela. A alma de quem tem Nossa Senhora, o Espírito Santo voa para ela. Então, conforme a gente vai cantando essa música ao Espírito, assim como a gente vai invocar a presença do Espírito, vamos invocar piedosamente a alma de Nossa Senhora, o coração de Nossa Senhora em nós. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. E vem com esposa.
E faz desse momento um momento carinhoso entre nós que aqui estamos e sua mãe. Ó Jesus, a doce sempre Virgem Maria. Não olhar Senhor pelo que aconteceu. Até o último momento nós estávamos ali na rua e precisamos viver nesse lugar, mas olha por tudo que o Senhor pode fazer agora nesse instante, nessa tarde, durante essa conversa. Com o teu poder, Senhor Jesus, o Santo Espírito e da doce sempre Virgem Maria. Flua para nós, Santo Espírito. E que a sua doçura encontre a nossa alma também, a doçura. Aceite, doce, Senhor. Talvez nós não temos buscado. A doçura de Deus, a Senhora sabe, a respeito. Sente paz. É porque o Espírito Santo conduziu sua esposa, a Virgem Santíssima. E onde está a Virgem Santíssima e da paz. E é nessa paz que nós vamos rezar essa Ave Maria. Para nós. Ave Maria. Cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com a graça de Deus, estamos reunidos, desde o momento que aqui pisamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, como a gente estava dizendo, que não seja um momento de palestra, né, de pregação, mas um momento de conversa. E conforme Nossa Senhora vai se revelando, isso que ela decidiu que nós conversássemos aqui nessa tarde, que a gente fosse ao mesmo tempo, não só conhecendo Nossa Senhora, mas vermos quanto isso, né, a força disso na vida da nossa família, dentro da nossa casa, na vida de cada um de nós. E a gente vai conversar, partilhar e sentindo isso a partir daqueles 3 tópicos que estão ali, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a vida de Nossa Senhora, bem pouco, né? Porque nós, pela fé, conhecemos Nossa Senhora, mas não de uma maneira racional, mas aquilo que a história conta, né? Quem foi essa mulher? Depois, por que nós, a igreja, a nossa igreja doméstica, tem tanto respeito, a nossa casa tem e deve ter tanto respeito a Nossa Senhora? E por último, essa resposta quem vai dar é cada um que aqui está. Quem é e quem deve ser Nossa Senhora na vida de cada um de nós? E vamos começar assim, né? Falando um pouquinho da vida de Nossa Senhora, que não está na Bíblia. Gente, é uma alegria falar de Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo, às vezes bate na gente uma sensação de preocupação, né? Por quê? Porque Nossa Senhora, as pregações de Nossa Senhora, as palestras de Nossa Senhora dentro da igreja, devia ser uma coisa sempre tão doce, tão inspiradora. E a gente que vem já há alguns anos fazendo pregações sobre Nossa Senhora, a gente tem sentido que não só o momento doce, mas esses momentos têm se transformado em um momento polêmico. Dentro da vida da nossa própria igreja, que falar de Nossa Senhora
tem sido polêmico. Às vezes a gente está falando de Nossa Senhora, a gente pessoas vê ficarem incomodadas ali, católicos, batizados, enquanto de casal, incomodados. A gente sabe o que é isso, né? Mas por quê? Porque às vezes nos falta uma catequese, nos falta também dobrar o joelho no chão, para o Espírito Santo cada vez mais revelar a importância de todos que passaram nesse mundo para nos ajudar. E não só Nossa Senhora, mas os discípulos, os santos, né? Então, por que não começar a falar de Nossa Senhora sobre aquilo que não é espiritual? É lógico, né, que é a vida dela, antes de tudo isso que aconteceu, e a gente já vai vendo que mesmo no lógico, como que Deus agiu, né? Nossa Senhora conta a teologia. Aliás, gente, então vocês falar de Nossa Senhora, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho só, mas quem faz teologia, para vocês terem uma ideia, estuda um ano, tem faculdade de 1 ano e meio, de uma disciplina que se chama Mariologia, né? Logia vem de logos, estudo de Nossa Senhora. E tem que segurar nós, hein? Senão mostra aí o horário. Mas a gente não fez Mariologia não, infelizmente, quem sabe um dia, né? Para vocês verem quanta coisa tem a se dizer sobre essa mulher. E a gente pode começar falando dela, sobre ela pequena, antes de tudo que aconteceu. Nossa Senhora, ela era uma menina pobre. Ela era de uma tribo chamada tribo das Anauins. Quem eram os Anauins? Era a tribo mais pobre, uma das mais pobres naquele período. Nossa Senhora passava fome junto com a sua tribo. Vivia uma pobreza extrema. Por quê? Porque era a responsabilidade dos Anauins plantar, semear, plantar, colher, guardar em celeiro, e depois vinha, né, o império na época, levava tudo embora. Só ficava o fundo de celeiro. Sabe quem já foi de sítio? Sabe o que é um fundo lá? O que tem ali? Tem urina de animais, tem comida ruída, né? Só no fundo do celeiro só fica o que ninguém quer, e é o que sobrava. Nossa Senhora era muito pobre e andava descalça. Por que ela andava descalça? Porque naquela época, a mulher, a criança e o escravo, como sinal de submissão, eles eram obrigados a andar descalços, porque eram considerados menores na sociedade naquela época. E era super nova. Vocês sabem mais ou menos quantos anos acredita-se que Nossa Senhora tinha quando ela concebeu pelo Espírito Santo? Alguém imagina? Entre 15 e 16 anos ali mais ou menos, né? Então uma jovenzinha. Mas por que a gente está contando tudo isso? Porque olha a realidade na qual Deus agiu. Como que Nossa Senhora era mesmo? Uma menina muito pobre, naquela época descalça, quase que sinônimo de escravidão, que passava fome. No entanto, Deus olha para essa realidade. E Ele resolve agir nessa realidade. E aí o resto da história a gente sabe. Mas por que a gente está começando desse jeito? Porque quando Deus quer agir na vida de uma pessoa, não importa qual é a sua realidade. Não importa a realidade que ela está vivendo. Nossa Senhora só tinha uma diferença com relação a nós. Qual é? O fato dela ser pura e imaculada. Nós temos os nossos pecados. Mas isso é para você, meu irmão e minha irmã. Não importa o que é que você está vivendo hoje. Não importa qual é a sua realidade hoje. Assim como Deus ergueu Nossa Senhora naquela situação. Se Ele quiser, Ele também vai lá, na sua realidade, como você está hoje, na sua pobreza, na sua escravidão. E lá também Ele fará a obra dele, como fez na vida dessa mulher. É duro falar de Nossa Senhora sem chorar. Vocês perdoem a gente. E a gente colocou aí o nome de Maria tem poder. Assim como o nome de Jesus tem poder, aquela menina pobre, novinha, que o Milton falou também, o nome dela tem poder, porque nada, nenhum detalhe, mínimo que seja na vida de Nossa Senhora é à toa. Ela foi preparada desde antes da concepção, porque Deus sabia que ia precisar dela pura, imaculada, e que ia encher aquela menina de todas as graças. Então ela precisava ser especial.
Então eu falo por experiência própria, gente. Na hora da dificuldade, clame o nome de Maria na vida de vocês. Porque muitas vezes, inúmeras vezes, nós clamamos o nome de Maria. E ela veio em nosso socorro. Essa pequenininha que vocês viram aqui agora, fazendo um ano que nós estávamos na UTI com ela. Ela não tinha nada e de repente minha filha estava na UTI. Eu saí do hospital da UNED dentro de uma ambulância, uma UTI móvel, não sabia nem por onde eu estava indo. E foi lá, do lado da minha filha, com a minha comunidade, com os irmãos aqui da comunidade, rezando por ela, que Nossa Senhora entrou mais uma vez na nossa vida. E que depois que eu saí do hospital, enquanto eu estava lá no hospital, ela toda cheia de coisas, que não podia virar o pescoço, porque tinha jugular aqui pega para medicamento, e eu clamando o nome de Nossa Senhora. 8 dias depois eu saí do hospital, e as pessoas vinham conversar comigo chorando. Elas choravam e elas falavam assim: eu nunca vivi isso, mas eu estava rezando para sua filha e eu vi a Nossa Senhora tocando nela. Foram várias. Por isso eu falo para vocês: clamem o nome dela. O nome dela é Miriam Augusta Excelsa. Nenhum detalhe da vida de Nossa Senhora é a minha. E por que Nossa Senhora é tão importante para a vida da Igreja de Cristo, a Santa Igreja Católica? Só esse primeiro argumento que a Tati vai contar para a gente já era suficiente para a gente parar aqui, agradecer a Deus por essa mulher na nossa vida e já entender tudo. Né? Olha o porquê, no mínimo, que essa mulher é tão importante, tem que ser na nossa vida e é na vida da nossa Igreja. Porque pelo nosso pecado que nós carregamos, nenhum de nós vai escutar essa frase assim à toa, né? Ó, minha filha, você encontrou graça diante de Deus. Não. Deus, Ele nos ama, com toda certeza. Nós temos o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas foi só ela que ouviu essa frase. Está lá em Lucas 1. Depois vocês leem em casa, Lucas 1, começa no 28 e vai até o 30. Entrando o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs a pensar no que significaria semelhante saudação. E o anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Para começar, a gente costuma brincar assim, que se agora, nesse momento, entrasse um anjo aqui, o que a gente ia fazer? Qual seria a nossa reação? Alguns iam sair correndo, outros iam desmaiar, porque a gente não está preparado para isso, não. Mas ela só ficou olhando para o anjo e falou: o que será que ele está querendo dizer? Não é? E Santo Agostinho, ele parou por muito tempo para pensar no que significava isso, sem nenhuma dúvida com relação a quem é Nossa Senhora. Ele fazia o seguinte questionamento, né? Por quê? Na Bíblia toda vez que aparece um anjo, como que começa a saudação do anjo? Se a gente for pegar a Bíblia, né? Exato, toda vez que um anjo apareceu, na maioria das vezes, pelo menos, o anjo dizia: não temas, porque é para não correr o risco do cara do caboclo sair correndo, né? Inclusive, né? Então, se a gente pega a Bíblia, na maioria das aparições, o anjo diz: não temas. Mas quando ele aparece para Nossa Senhora, o que é que ele diz em primeiro lugar? Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E Santo Agostinho pediu muito ao Espírito Santo para revelasse o porquê disso. Até que um dia o Espírito Santo revelou. O Espírito Santo disse para ele, né? Porque o anjo nunca havia encontrado na terra humano com graça superior, inclusive a que a dele, diante de Deus.
O anjo nunca havia encontrado criatura, muito menos humana, que diante de Deus tinha uma graça superior, inclusive que a dele, porque foi ela que carregou Jesus Cristo. Ele, anjo, soldado, mas ela carregou a Jesus Cristo. E Maria, ela também é importante para a gente porque ela é corredentora. O que significa aquela preposiçãozinha lá, co? Por exemplo, a gente tem o piloto e o copiloto. O que é o copiloto, gente? O piloto é aquele que tem a responsabilidade maior. E o copiloto? Aquele que ajuda, né? Certo? Então, Maria, ela não é a redentora. A gente tem noção clara disso. Mas ela foi aquela que ainda ajuda no projeto da salvação. E olha, gente, toda pregação a gente é até repetitivo nisso que a gente vai dizer agora, mas não pode ainda ficar dúvida na nossa cabeça. Nós não cometemos idolatria com relação ao tanto que amamos Nossa Senhora. Padre Léo dizia uma coisa que a gente nunca esqueceu. Sabe quando que a gente vai, ele dizia, sabe quando que a gente vai idolatrar Nossa Senhora? Quando a gente conseguir gostar dela mais do que Deus a ama. No dia que a gente conseguir amar Nossa Senhora mais do que Deus a ama, talvez a gente vai ser idólatra. Existe alguma possibilidade disso, gente? Existe? Da gente amar Nossa Senhora mais do que Deus a ama? E assim, nem vamos estender por causa do tempo, né? Mas a palavra idolatria, ela vem lá do grego, que significa tornar algo que existiu Deus. Então, por exemplo, se a gente vê lá na Índia, muita coisa lá é Deus. Eles vivem uma religião politeísta. E até quem nos ataca não pode negar que a nossa religião ela não é politeísta, ela é monoteísta. O que é uma religião monoteísta? É a religião que tem apenas um Deus, que é Javé. Javé é o nosso Deus. Então fiquem tranquilos, né? Nós sabemos que o lugar de Nossa Senhora é de corredentura. E Maria é a mulher da palavra. Nós não vamos nos estender porque não dá o tempo. Mas procurem pesquisar na palavra, porque apesar de falar poucas vezes o nome de Maria na palavra, Maria aparece do Gênesis ao Apocalipse. Não tem como negar. Se a gente for pensar, não tem como fazer essa informação. A gente aprendeu com o Padre Paulo Ricardo, porque quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai procurar com quem sabe mais que a gente, né? Padre Paulo Ricardo é maravilhoso para formação, para tirar dúvidas, e ele fez uma correlação com Nossa Senhora e Eva. Primeiro, a mulher. Maria é a Eva que deu certo. No ave do anjo, Eva foi redimida. Para começar, a mulher. Segundo, o fruto. O fruto do pecado que Eva sucumbiu e acabou levando Adão. Por Nossa Senhora veio o bendito fruto do teu ventre. E o madeiro. O madeiro onde estava aquele fruto, que levou toda aquela destruição, fez parte da história da destruição, da expulsão do paraíso. Agora nós temos o Santo Madeiro, a Santa Cruz, ó árvore bendita, que foi usada para fazer o madeiro de Jesus Cristo, onde escorreu até a última gota de sangue de Jesus, e onde Nossa Senhora estava em terra. E aí está escrito, mas nem precisava, né? Que Nossa Senhora nunca teve pecado, né? Em comparação aos grandes homens da Bíblia, profetas, apóstolos, ela foi a única que nunca pecou. E agora a gente já começa a ver, fazer essa relação de quem era, de como vivia Nossa Senhora, como um ensinamento para a nossa vida de família. Então ali a gente tem algumas características de Nossa Senhora. Nossa Senhora possui um grande temor a Deus. E temor a Deus significa ter medo de Deus, gente. Não, temor a Deus é ter respeito. Mas não onde está na Bíblia que Nossa Senhora tinha temor a Deus? Quando o anjo disse que ela iria ficar grávida, ela poderia ter dito assim: ô seu anjo,
Que mundo o senhor vive? Eu sei que não é esse, né? O senhor não sabe o que acontece com as menininhas que ficam grávidas aqui nessa época e nesse tempo que a gente vive, não? Mulher que fica grávida aqui fora do casamento, seu anjo, é apedrejada. E eu não quero morrer, não. Ela poderia ter perguntado isso para ele, para o anjo. E a única pergunta que ela fez para o anjo é: viu, eu vou ficar grávida? Mas como se dará isso se eu não conheço homem algum? Na Bíblia, a palavra conhecer está ligada com relação sexual. Então, em outras palavras, Maria perguntou para o anjo: viu, mas como que eu vou ficar grávida se eu não tenho relação sexual com homem algum? E isso era importante para ela, porque ela tinha um grande temor a Deus. Outra coisa, Maria era uma mulher de coragem, não precisa nem dizer, né? Que ela poderia correr o risco de ser morta junto com José, e mesmo assim ela não pensou nessa consequência. Foi o que os irmãos disseram agora há pouco: se lançar em Deus, nem saber o que vai acontecer, mas parar de se preocupar com o dinheiro, com o trabalho. Maria também, com a coragem dela, ela se lançou, sem pensar em quais seriam depois as consequências disso, né? E Maria, ela dá uma lição de servir, né? A gente brinca, eu e a Tati, na explicação, que a única mulher nessa vida que teve um rei na barriga foi Nossa Senhora, né? Ela podia ter ficado ali no cantinho dela, quietinha, só assim, né, do lado todo, né? Toda metidona. Aliás, ela estava com o Senhor no seu peito. No entanto, ela abre mão de todo esse glamour, vamos dizer assim, e ela faz o quê? Ela vai ao encontro de Isabel. Ô, gente, e aí a gente lembra do que São Luís disse, né? E a gente repetiu na oração agora há pouco, né? A alma que tem Nossa Senhora, que tem experiência de Nossa Senhora, que se aproxima de Nossa Senhora, o Espírito Santo voa para ela. E foi o que aconteceu com Isabel e com João Batista. Quando Maria chegou àquela casa, o Espírito Santo voou para a alma de ambos, né? E Maria conhecia muito bem as Escrituras. Como que a gente sabe disso? Lembra um pedacinho do Magnífica aí, gente? Como que é? Minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Não foi uma oração inventada na hora aquilo. Parte dela, sim. Mas nessa oração, tem grandes partes da oração de Ana. De agradecimento e de pedido. Lá no Antigo Testamento, de Ana, mãe de Samuel. E Nossa Senhora, ali dentro da casa de Isabel, repete. Então isso significa que Maria, ela também tinha graça diante do Senhor, porque ela conhecia muito bem as Escrituras. E não precisa responder. Mas se a gente quer ser igual a José e a Maria, principalmente igual a Nossa Senhora, que é o tema dessa tarde, vale a pergunta. E nós temos esse conhecimento também da palavra. A palavra diz que nós, pais, temos que inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. E o que significa inculcar? Rachar a cabeça, literalmente, e botar lá dentro. Só que a gente só consegue fazer isso quando nós conseguimos, também nós, né, ter essa experiência com Deus. Maria foi a primeira em tudo. Para você ser cristão, você tem que aceitar Jesus Cristo. Ela foi a primeira a aceitar, não perguntou como seria, o que aconteceria, se ela seria perseguida, se ela sofreria. E hoje nós temos uma grande dificuldade de sermos cristãos autênticos, né? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E que um dia vão perguntar se você é cristão, e isso vai valer tua vida ou tua morte. Onde vai chegar um tempo que, se você falar que você é cristão, não adianta você ter dinheiro. Isso não vai te dar nada. Ou você vai viver a tua fé, nem que seja perdendo a tua vida aqui na terra, ou então você vai negar Jesus Cristo. Discípula, porque seguiu o seu filho da missão total, né? Do amor, quando descobriu que estava gerando o filho, até a dor suprema e inexplicável de uma mãe que ia perder o filho, ainda mais naquela brutalidade que foi. E Nossa Senhora não é a mulher do desespero. O silêncio de Maria não significa
prostração, nada. O silêncio dela significa oração. Porque aos pés da cruz, ela estava sofrendo, ela estava chorando, mas ela estava em pé. E em todos os momentos ela ficou com Jesus. E o que isso tem a ver com a gente hoje como família? Eu não sei como cada um chegou aqui, mas nós passamos por essa experiência, como a Tati disse no ano passado. Como que é difícil. Principalmente quando você fala para as pessoas de Deus, que você tem fé, mas como que é difícil. A hora que uma cruz se levanta diante de você, e você tem que se manter de pé. Ou você dá conta do testemunho de tudo aquilo que você faz diante das pessoas. Nós não somos super-homens não, mas a gente tem essa convicção de que a gente tem que se manter de pé. E a cruz foi isso que aconteceu com a nossa família. E sabe, gente, foi horrível. Mas no final de tudo, quando a nossa cabeça já estava mais organizada, um dia conversando com o carro, só eu e ela, veio o nosso coração, mas amor, por tudo que a gente chorou, por tudo que a gente se preocupou, vocês não teve a mesma sensação de lá no fundo, apesar dessa preocupação humana, de estar em paz? Eu chegava a me culpar disso, sabe? Não sei se vocês conseguem entender isso. Chorar de medo, de preocupação, mas se você respira, está em paz. Porque a gente pediu para Nossa Senhora, mãe, eu não sei de onde a senhora arrancou força para estar de pé olhando seu filho definhar ao pé da cruz. Mas dá essa força para a gente também ficar de pé diante dessa cruz. Tá? Por isso, então, do amor até a dor. Lá no nosso tópico 6, né? Mesmo que não goste de Nossa Senhora, mesmo que jogue contra aquilo que Nossa Senhora é, que Nossa Senhora faz, tem uma verdade que religião, filosofia, ideologia nenhuma pode negar, que é aquela lá, ó. Maria é mãe de Deus. Não há nenhuma palavra que negue isso. Tanto é que em João, vamos falar junto, gente? Só para a gente sair um pouco do momento desse negócio, né? Vamos lá em João está escrito assim, ó. No princípio era a... Nossa Senhora, a resposta, rogai por nós. No princípio, lá na palavra, né? Está escrito assim em João. No princípio era a... Tá certo. No princípio era a palavra. E a palavra era quem? Deus. Está lá no comecinho de João. Depois vocês releem, né? João 1:18. Por que no princípio era a palavra e a palavra era Deus? Porque na criação Deus falava, faça-se, faça-se, até chegar ao façamos. Então no princípio era a palavra e a palavra era Deus. E se a gente pega do meio depois para o final, está escrito assim, vamos lá, quem lembrar repete, tá? E a palavra se fez carne e habitou. Quem que era a palavra? Deus. A palavra era Deus. Quem que se fez carne e habitou entre nós? Deus, na figura de Jesus. Então não dá para negar. Se Jesus é a palavra que se fez carne no ventre de Nossa Senhora, por Maria ser mãe de Jesus, também é mãe do nosso Deus, porque não tem como separar Jesus e Deus, né? Gente, se vocês se esquecerem, de repente, tudo que a gente conversou até aqui, esse outro tópico aí sensibiliza muito a gente, né? Quando a gente estuda essa palavrinha, né? Mater, como está ali no slide, a gente lembra automaticamente de que palavra? Mãe. Ou do jeito que está escrito ali, maternidade. Mas se a gente pegar o sentido da palavra mater, por incrível que pareça, não significa maternidade. A palavra mater, na sua essência, significa matéria ou materializar. Então, olha que coisa linda, gente. Deus escolhe Nossa Senhora para se materializar a nós. No útero, no ventre dessa senhora. Ou melhor, o ventre dessa senhora foi o local escolhido
o ponto de encontro escolhido por Deus para dizer a nós o tanto que Ele nos ama e que Ele quer que vivamos com Ele depois, eternamente. Então Deus escolhe esse ventre para se materializar a nós. Santidade nós já falamos, né? De que não resta dúvida nenhuma. E da missão de Nossa Senhora. Lembra que eu falei que o nome de Maria tem poder? O nome dela tem poder e o sangue dela também. Mas como assim o sangue de Maria? Ué, o Milton acabou de falar que Deus se materializou em Nossa Senhora. Portanto, gente, tem como negar isso. Humanamente, Jesus só tinha o DNA de Maria. Naquelas veias corria o sangue de Maria. Aquele sangue que escorreu na cruz também era de Nossa Senhora. Ele passava por dentro daquele coração que foi ferido com a flecha. Era o sangue de Maria. O sangue de Jesus tem poder, mas o sangue de Maria tem poder. E assim como naquele momento que a gente está falando que Maria foi primeira em tudo, a gente também serve para a nossa vida de família. Para a música que o casal estava falando agora há pouco aqui, tá? Maria, que lindo isso, gente. Ela foi quem teve a primeira experiência eucarística. Para que pudéssemos comungar hoje, Maria foi a primeira quem comungou. Comungar significa levar Jesus para dentro do nosso coração. Pelo contrário, né? Para o nosso coração e para a nossa alma. Dizendo sim, ela foi a primeira que comungou. Ela foi a primeira capela do Senhor. Todo mundo sabe o que é o sacrário, né, gente? Acredito que sim, né? Isso. Maria foi o sacrário vivo. E a gente imagina, né? Assim como o sacrário tem aquela luzinha vermelha que simboliza que ali está o Senhor, como que os olhos de Maria deviam brilhar para dizer para todo mundo que ali também estava a presença do Senhor. E a gente imagina também quanta cura acontecia conforme Maria passava no meio das pessoas. Porque o que acontece quando o sacerdote passa com o Santíssimo no ostensório no meio de nós? Graças não acontece? Bênçãos não acontecem? Então a gente entendeu. Maria talvez nem só ficou sabendo depois do reencontro com Jesus. Mas conforme ela passava com aquele barrigão, imagina nós, no meio das pessoas, quantas bênçãos, quantas curas, quantas graças aconteceu dali. Amém? Amém. Gente, meditem nisso. Eu não sei quantos de vocês. Era bom a gente ter chegado um pouquinho mais cedo, de repente se infiltrar no meio de vocês para conhecer um pouquinho quem é quem, né? Que a gente não tem hoje, agora aqui a noção, se vocês são engajados com a comunidade, se vocês estão começando agora a voltar para a igreja. Mas se de repente aqui tem alguém que faz muito tempo que não comunga, pelo carinho a Nossa Senhora, pelo amor a Deus, lógico, mas pelo carinho a Nossa Senhora, por todo esse esforço dela, volte a comungar. Sabe essa mulher que está pregando mais comigo aqui? Hoje eu tenho certeza que ela é muito mais católica do que eu. Quem conhece a nossa história, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Tatiana não era católica. A Tatiana era da Congregação Cristã do Brasil. E como ela disse, não era para dizer, né, tudo bem? Foi em casa de ordem, não está conversando hoje. Falou que você agora conversando em casa, né? Como que é isso? Nós namoramos 10 anos. Porque quando a gente se conheceu, eu estava terminando o ensino médio, precisava fazer uma faculdade. Depois eu quis fazer uma pós. Graças a Deus que foi uma decisão sábia, né? Porque tudo que nós fazemos hoje é desse trabalho que a gente tira. E eu apanhei muito naquela época, porque eu já era catequista de crisma, já tinha vários trabalhos na igreja, e a gente falava na igreja que ia ser padre, pra vocês terem uma ideia. E todo mundo sabendo que eu estava. Teve gente que eu cheguei no encontro de contato com ela,
pedir a bênção, achando que era pato safado de maldade com a mulher. E todo mundo assim, sabe? Mas o que você vai fazer? Você é catequista? Você vai para lá? Você vai para lá, você vai ver. Na hora que tiver que decidir, você é homem, você vai querer ficar com ela lá. Minha família, apesar de muito carinhosa, não tinha uma semana que ela me perguntava, mas Nilma, o que você vai fazer? Mas Nilma, o que você vai fazer? Nilma, o que você vai fazer? Nilma, o que você vai fazer? Durante esses 10 anos de namoro, eu só fiz uma coisa. A cada comunhão. Se fosse 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, 1 vez por semana, 1 vez por semana, eu me ajoelhava e falava, Senhor, eu não sei por que o Senhor colocou na minha vida ou a mim na vida dela. Eu só te peço uma coisa, eu não vou forçá-la a vir para a igreja católica, porque eu via na igreja dela. Meninos começavam a namorar meninas da igreja dela, casava rápido, 6 meses estava divorciado. 6 meses. Eu falei, esse cara a gente não quer. Mas eu também não vou, por isso, obrigá-la a vir para a igreja. Eu só te peço uma coisa, Senhor Jesus. Não me deixe comungar sozinho. Não me deixe vir para a missa sozinho, Senhor. Não me deixe ficar simpatizando os meus filhos. E hoje eu comungo, não só comungo com ela, mas junto com ela a gente leva o corpo de Cristo para as pessoas que também precisam. Quem reconverteu? Minha vida que não foi, não. Foi Nossa Senhora. Foi a história de Nossa Senhora. Da renovação carismática. A canção nova. Se eu pudesse ficar um beijo com o Senhor, porque foi assistir a canção nova, sabendo que e o Santíssimo. Desculpa o tempo, mas uma vez a gente estava no grego, a gente foi no encontro, que eu não deixei. Apesar do namoro, eu não deixava de ir nos encontros, não, gente. Né? E eu quis ir no encontro da renovação que estava tendo grego no domingo à tarde. Eu falei, olha, se você vai, eu não sei, mas eu não estou sentindo que eu preciso de ir lá. Não, eu vou. Ciúmes. O homem bonito desse aqui é o perigo dessa. Oh, Deus, né? Se me desse dinheiro, me desse beleza. Brincadeira, Senhor. E aí o que aconteceu, né? A gente já chegou do meio para o final. E eis que lá no altar, de repente, do nada, começa a tocar uma música e sai todo paramentado de trás da cortina um sacerdote com o Santíssimo. E a hora que ele vai se aproximando da arquibancada, essa mulher se coloca de joelho, frente da congregação cristã do Brasil. E olha a nossa vida de fé, né? Eu olho para ela assim, não sabe o que está acontecendo. Por que está de joelho? Olha a cabeça da gente ali lá, pedindo conversão e ó, só, né? Aí depois eu perguntei para ela, olha que onde a gente vai, né? No ônibus voltando. Mas agora, aquela hora que o padre entrou, você se ajoelhou. Eu nem sabia que era padre. Ela me disse, não sei, mas realmente eu senti que ali estava o Senhor e eu precisava de fazer aquilo. Você acha que eu não tenho que agradecer a Nossa Senhora por ter sido a primeira que comungou? Uma última. Eu comungava sozinho enquanto namorávamos, mas eu oferecia ao Senhor por ela também aquela comunhão. E nos últimos dias antes de se casar, conforme a conversão ia brotando no coração dela, ela chegava a me dizer assim, ó, viu, quando você comunga, eu não sei como que é, mas eu sinto o gosto da hóstia dentro da minha boca. A gente tem que agradecer a Nossa Senhora por todo o esforço que ela fez para a gente chegar nesse ponto. E Maria, Mãe da Igreja. Nossa igreja, ela foi fundada por Jesus Cristo. Nós já entendemos que ela é mãe de Jesus, mãe de Deus, ela é mãe da nossa igreja. A nossa igreja tem fundador e tem mãe. Olha, ninguém pode dizer que a tua igreja não serve, que a igreja católica é isso, que a igreja católica é aquilo. Não deixa. Defenda a tua igreja.
defenda a tua fé. O que você vai estar defendendo, Nossa Senhora? E para encerrar, isso tem fundamento bíblico. Nossa Senhora não pediu o título de mãe da igreja, mas a gente dá porque está na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim lá em Coríntios, né? Se eu não estiver enganado. Colossenses, perdão. A igreja é o corpo, do qual quem é a cabeça? Cristo. Está lá em Colossenses. A igreja é o corpo, do qual Cristo é a cabeça. Dá para separar cabeça e corpo, gente? Então, a igreja e Cristo é a única coisa? Sim ou não? E se Nossa Senhora é mãe de Cristo, então automaticamente ela é mãe da igreja. E o último tópico fica para vocês. Quem é ou quem deve ser Nossa Senhora na vida da tua família, lá dentro da sua casa? Nós convidamos vocês a se colocarem de pé nesse instante. Ela me disse: não sei, mas realmente eu senti que ali estava o Senhor e eu precisava de fazer aquilo. Você acha que eu não tenho que agradecer a Nossa Senhora por ter sido a primeira que comungou? Uma última. Eu comungava sozinho enquanto namorávamos, mas eu oferecia ao Senhor por ela também aquela comunhão. E nos últimos dias antes de se casar, conforme a conversão ia brotando no coração dela, ela chegava a me dizer assim: ó, Nil, quando você comunga, eu não sei como que é, mas eu sinto o gosto da hóstia dentro da minha boca. A gente tem que agradecer a Nossa Senhora por todo o esforço que ela fez para a gente chegar nesse ponto. E Maria, mãe da igreja. Nossa igreja, ela foi fundada por Jesus Cristo. Ela é mãe de, nós já entendemos que ela é mãe de Jesus, mãe de Deus, ela é mãe da nossa igreja. A nossa igreja tem fundador e tem mãe. Olha, ninguém pode dizer que a tua igreja não serve, que a igreja católica é isso, que a igreja católica é aquilo. Não deixa. Defenda a tua igreja. Defenda a tua fé. Porque você vai estar defendendo Nossa Senhora. E para encerrar, isso tem fundamento bíblico. Nossa Senhora não pediu o título de mãe da igreja, mas a gente dá porque está na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim lá em Coríntios, né? Se eu não estiver enganado. Colossenses, perdão. A igreja é o corpo, do qual quem é a cabeça? Cristo. Está lá em Colossenses. A igreja é o corpo, do qual Cristo é a cabeça. Dá para separar cabeça e corpo, gente? Então, a igreja e Cristo é a única coisa? Sim ou não? E se Nossa Senhora é mãe de Cristo, então automaticamente ela é mãe da igreja. E o último tópico fica para vocês. Quem é ou quem deve ser Nossa Senhora na vida da tua família, lá dentro da sua casa? Nós convidamos vocês a se colocarem de pé nesse instante.